Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer uma oração, tá? Para que o Senhor nos abençoe nesse momento, que é um momento muito especial, em que nós vamos nos debruçar na Palavra de Deus, nas Escrituras, algo que é muito importante e necessário, para que o Senhor nos guie nessa jornada, tá bom? Então, fecha seus olhos, vamos orar juntos, tá bom? Querido Deus, nós estamos na Tua presença e queremos Te agradecer pela vida, queremos Te agradecer por esse dia, queremos Te agradecer, Senhor, porque Te aprouve na Tua misericórdia e na Tua graça nos revelar Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que Tu separou para que fosse enviado e em forma de homem tomasse sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e em ressuscitando Ele, Tu nos ressuscitaste também, Senhor. Nós, os que cremos por Tua graça e misericórdia, fomos salvos, como veremos no texto de hoje, se assim Tu nos der condições. Te pedimos que abre os olhos do nosso entendimento, que o Senhor ilumine o nosso coração, para que nós possamos compreender, Senhor, a largura, a profundidade, as dimensões do Teu gigantesco amor por nós, que Tu manifestou em Cristo Jesus na cruz, salvando a nossa alma da morte eterna e salvando-nos no pecado também. Te pedimos que abençoe a nossa leitura, que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade e a toda a verdade, para que nós não sejamos enganados pelos nossos achismos, pelas nossas opiniões, mas que a Tua palavra, Senhor, seja evidenciada e nós possamos, de bom grado e prazerosamente, nos render à Tua palavra. Nos ensina, nos orienta, nos admoesta, nos corrige e nos faz crescer em conhecimento de Ti mesmo. Te pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, a gente vai continuar a leitura de Efésios, tá? Semana passada a gente leu do 1 ao 14 e hoje a gente vai continuar o capítulo 1, né, do 15 ao 24. E se Deus permitir e der tempo, a gente vai entrar no capítulo 2. Por quê? Porque é o mesmo texto, né? A ideia presente no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, é uma continuação do pensamento que está expresso, que Paulo está falando no finalzinho do capítulo 1, lá do 15 ao 24. Então, se der certo, eu quero explorar esses versículos todos. No entanto, se não der certo, a gente vai até o final do capítulo 1 e na semana que vem a gente continua com esse mesmo tema, ressuscitados com Cristo. O que é importante frisar aqui? Nesse tema, a gente não está falando de ressurreição dos corpos, tá? Não é aquela ressurreição que vai acontecer na volta do Senhor Jesus. Não é essa ressurreição. Essa ressurreição da qual nós vamos falar hoje é a ressurreição espiritual, tá bom? E Paulo fala muito claramente sobre isso nesse texto que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos lá. Para contextualizar, a gente vai começar falando, revisando um pouco o que a gente já viu. Então tem aqui no início de tudo, tem uma imagenzinha aí no slide de Adão e Eva, né? Para a gente relembrar o início de todas as coisas e como que o homem caiu. E aí tá os versículos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis, quando Deus fala para Adão o que acontecerá se ele desobedecer, se ele comer do fruto. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que acontece? É uma coisa que, eu já falei isso, né? No dia quer dizer que é algo imediato. No dia, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é daqui 900 anos, é no dia, exatamente no dia que você comer, você vai morrer. E tem também o advérbio aí, certamente, ou seja, é inevitável, você vai morrer se você comer. No dia que você comer, você vai morrer. Só que o que acontece? A gente sabe que o Adão não morreu exatamente no dia que comeu do fruto.
Então, a gente entende que o Senhor Deus estava se referindo era a morte espiritual dele, porque no dia que ele comeu, ele de fato se afastou de Deus, se desligou de Deus, né? Se separou de Deus, e isso é que significa morrer. Morrer é separação, e aí ele se separou de Deus. Então, assim, é importante que a gente tenha na nossa mente isso. Adão morreu, literalmente, ele está morto diante de Deus, tá? Ele está morto diante de Deus, morto espiritualmente. Por que é importante frisar isso? E por que é importante a gente ter na nossa mente que isso não é uma mera metáfora, tá? Ah, mas morreu no sentido de que não sei o que mais lá, não sei o que mais lá. Bom, não sei qual é o sentido que você consegue dar a isso. Ele certamente morreu. Espiritualmente ele está morto. Por que é importante? Vamos lá. Séculos depois, né, eu não consigo precisar quanto tempo depois, mas muito tempo depois, no século VI a.C., teve um profeta chamado Ezequiel, que numa visão, ele vê um vale, e nesse vale tem muitos ossos secos, tá? Vocês conhecem essa visão, 37 de Ezequiel, com certeza vocês já ouviram falar disso. É uma visão em que o profeta Ezequiel é levado a um vale e ele começa a passear por meio dos ossos e vê que são muitos ossos. E o Deus, na visão, pergunta: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Deus faz a pergunta para o profeta: eles podem tornar a viver? Eu respondi, aí o profeta responde: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Para contextualizar essa visão que Ezequiel teve, tá? Ele está tendo a visão de que Deus restauraria o povo de Israel, e Deus traz a imagem de que o povo de Israel é um monte de ossos secos que estão mortos, obviamente, só que não estão apenas mortos, não são corpos montadinhos, certo? Mão no seu lugar, cabeça no seu lugar, não. São corpos que, aliás, são ossos completamente separados e, assim, totalmente danificados. Não tem como esses ossos sobreviverem a não ser por uma intervenção divina, a não ser que o próprio Deus queira ressuscitar esses ossos. É por isso que o profeta não cai na besteira de dizer: não, Deus, eles não têm como ver. Não, tu sabes, se tu quiseres, dá certo. Então, assim, Deus está trazendo a imagem para Ezequiel da situação que o povo de Israel está, e ele fala que ele vai restaurar o povo de Israel com essa frase: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Essa promessa, essa profecia, remete à mesma profecia que Joel profetizou acerca do espírito que seria derramado sobre toda a carne, que a gente falou sobre ela na semana passada. Né? Então é uma promessa de um espírito que Deus vai dar, né, aos homens e que vai formar um grande exército. Então vamos lá, Adão pecou e morreu espiritualmente. Alguns séculos depois, Deus mostra para Ezequiel que ele vai mandar um espírito para ressuscitar um vale de ossos secos, simbolizando o povo de Israel. Algum tempo depois, né, esse era século VI a.C., então 6 séculos depois, nos dias de Cristo, a gente tem essa cena, né, em que Nicodemos, que é um fariseu, né, um homem da lei, ele vê todos os milagres que Jesus faz e ele intenta, né, procurar o Senhor Jesus durante a noite, para que ele não seja descoberto, para perguntar coisas a ele, como que ele faz essas coisas, enfim. Porque ele diz que não é possível que alguém faça o que Jesus fazia sem que não fosse de Deus, né? E quando Jesus vai falar com ele, ele fala o seguinte: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo, que vocês nasçam de novo. Então a gente vem com uma ideia de Ezequiel, de uma ressurreição de ossos secos. O Jesus Cristo, ele traz uma outra metáfora, por assim dizer, né? É um renascimento, né? Seria o fato de você estar de fato morto e
e nascer. O nascer de novo. E quando chega na época de Paulo, né, mais ou menos no ano 61, 62, quando ele escreve Efésios, ele escreve esse versinho aí, que é o verso 13 do capítulo 1, aquele trechozinho que a gente parou na aula passada. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. O Espírito Santo da promessa. Que promessa? Aquela mesma promessa de Ezequiel, aquela mesma promessa de Joel, que Deus daria ao homem um espírito. E agora Paulo vem dizer que essa promessa se cumpre quando as pessoas ouvem e creem no Evangelho, na palavra da verdade, que é o Evangelho que salva. Então, assim, isso tudo é para contextualizar o texto que a gente vai ler agora, tá? Então, é importante, eu queria que vocês tivessem na mente, se é que vocês conseguiram entender o que eu quis falar, né? Se eu conseguir passar da forma que dá para entender, mas é a imagem mesmo de uma humanidade que, tendo sido gerada em Adão, está morta, está completamente morta. E aí eu queria que vocês imaginassem o Vale de Ossos Secos de Ezequiel 37. Toda a humanidade está naquela situação, exatamente daquele jeito. Mais na frente a gente vai ver que não precisa a gente praticar nada para nascer morto espiritualmente. Pelo fato de Deus ter imputado o pecado de Adão a nós, nós, todos que somos gerados de Adão, a única coisa que a gente precisa fazer, entre aspas, para estar morto na presença de Deus é nascer. Uma vez que a gente foi gerado no ventre da mãe, a gente já é gerado em pecado, portanto, desligado de Deus, destituído da glória de Deus. A gente já nasce um cadáver, eu quero colocar a imagem na cabeça de vocês, tá, gente? Para ficar didático. A gente nasce um cadáver diante desse Deus que é santo e que tem a vida em si mesmo. Então, ele, por ter a vida em si mesmo, é que decide ressuscitar essas pessoas que nascem mortas, tá? Se é que a gente pode dizer assim, né? Nascer morto. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar no texto do capítulo 1, a partir do verso 15. Eu vou querer que alguém leia, se alguém puder me ajudar aí, do verso 15 até o verso 24 do capítulo 1. Aliás, do verso 15 do capítulo 1 até o 10 do capítulo 2. Quem poderia ler para mim, por favor? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Portanto... Pronto, Iago, só até aqui, Iago. Só até o 10 mesmo. Tá. Tá bom? É porque eu me empolguei. Não, Deus abençoe, tá ótimo. Pronto, então assim, só uma observaçãozinha. A gente tem que ter cuidado quando vai ler a Bíblia nas divisões que as traduções fazem, tá? Por que eu pedi para o Iago ler o trecho do capítulo 1 e do capítulo 2? Porque, na verdade, é um texto só, é um texto corrido. Quando Paulo escreveu, ele não estava pensando assim, aqui é o versículo 1, aqui é o versículo 2, aqui é o versículo 3. Não, ele escreve uma carta, normalmente, é um texto corrido. Só que aí, com o passar do tempo, né, com os tradutores e tal, para ficar mais fácil para encontrar os textos, então foi dividido por capítulos e por versículos. E isso foi muito bom, só que em alguns casos acaba atrapalhando a nossa percepção de continuidade do texto. Então a gente pensa que quando muda o capítulo, a gente está mudando a ideia, que Paulo está falando de uma outra coisa. Não necessariamente. E aí quando eu falei Paulo, pode ser qualquer outro texto, né? Não necessariamente. Existem situações em que um texto ele continua perfeitamente de um capítulo para outro. Por exemplo, lá em 13 aos Coríntios, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, lá em 12 de 1 aos Coríntios, Paulo está encerrando um versículo, um capítulo, falando sobre os dons, né, que o pessoal de Corinto estava procurando os dons de línguas e profecias e tal. E aí ele vai e fala o seguinte, no último versículo: passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa o capítulo 13. O capítulo 13 de 1 Coríntios, a maioria das pessoas conhece. Ainda que eu desse, que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o sino que tinha e tal. Aqui não é outra ideia, aqui é a mesma ideia. No finalzinho do 12, tá? Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Aí ele começa a falar do amor no capítulo 13. Ele está mostrando o caminho mais excelente, que é o amor. Mais excelente do que qualquer outros dons, né? Então, só para vocês terem essa ideia. Por isso que eu pedi para o Iago ler os dois trechos aí, esses dois parágrafos. Mas beleza, vamos voltar aqui pro... Eu só falei isso porque eu acho que é interessante a gente perceber isso. Tem Bíblias que trazem como é que eu posso dizer? Como eu consigo saber estudando sozinho? Lê o contexto, lê tipo numa sentada só. Senta e lê. Né? Vamos supor, pega uma carta, Efésios, são 6 capítulos. É muito pequena. Então, sentou 2 horinhas, tá resolvido. 2 horinhas é muito. Né? E aí você vai perceber, cara, ele tá falando a mesma coisa, dá a mesma ideia e tal. Quando Paulo começa a realmente mudar de assunto, ele até, às vezes, até dá uma esclarecida. Agora, sobre aquilo que vocês me perguntaram, aí parece mesmo que ele está mudando já é um outro assunto, né? Mas é contexto, dar uma analisada mesmo no contexto para você perceber que as ideias estão completamente ligadas. A gente vai ver isso aqui agora. Mas vamos lá. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Por essa razão. Que razão? Aqui é um motivo para a gente entender que o texto está completamente ligado ao texto anterior. Porque ninguém chega para você assim, por essa razão, isso. Sim, qual razão? Qual é a razão? Olha para o texto anterior. Então, qual é a razão? O que é que Paulo acabou de dizer, lá nos versículos 13 e 14? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da herança dos santos, até a redenção dos santos, entendeu? Então, por essa razão, porque vocês ouviram e creram, entendeu? É que aí ele vai desenrolar a ideia. Porque vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é o evangelho que salvou vocês, desde que ouvi falar da fé que vocês têm, né? Desde que ouvi falar que vocês creram no Senhor Jesus, e do amor que vocês demonstram, é que vocês têm o paralelo, aqui a gente tem um paralelo entre fé e obras, tá? Entre fé e obras. Porque daqui a pouco vocês viram na leitura de Iago, que lá no finalzinho do texto que a gente leu, né? Versos 8, 9 e 10,
do capítulo 2 fala sobre ser salvo pela fé e que as obras são algo que Deus criou para que a gente viva nelas. E a gente vê esse paralelo aqui, já Paulo apresentando isso, de acordo, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram. Você vê que a fé é algo que move para que o amor aconteça. Porque demonstrar aqui é uma coisa que é externa. Apesar de amor ser algo subjetivo, né, é algo abstrato, o amor bíblico você consegue ver através das obras. Ele é demonstrado através das obras. A fé é um conceito abstrato, é um conceito subjetivo. Você não consegue provar se eu tenho fé ou não, ou se outra pessoa tem fé ou não. Quem é que prova isso? São as obras. As obras demonstram a fé da pessoa ou o amor da pessoa. E aí Paulo fala exatamente isso. Desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. A palavra fé que ele usa aqui é a palavra pistis, que significa convicção da verdade de algo. Você ter convicção, você pega aquilo ali e vocês têm fé no Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele é Senhor. Eu tenho certeza que Ele é Salvador. Convicção. E a palavra amor é a palavra ágape, tá? Que muitas pessoas conhecem a palavra ágape, que significa amor fraterno, amor de irmão, né? Aqui a fé que culmina em obras, né, que eu acabei de falar, culmina em obras demonstradas através do amor para com os santos. E aí Paulo vai começar uma oração que ele faz pelos Efésios, né? Só que é uma oração para que a gente pode utilizar para a gente, né? Por quê? Porque também nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, que é o evangelho que nos salvou. Então ele vai orar por essas pessoas que creram. E aí no versículo 17 ele começa a oração dele, tá? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa graça, da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo começa a fazer alguns pedidos, a gente vai listar aqui os pedidos que ele faz, tá bom? Primeiro, sabedoria, revelação e conhecimento. Peço que o Deus do nosso Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação. Na NTLH, eu deixei aqui no cantinho, tá de verde aí, esse mesmo versículo na versão nova tradução na linguagem de hoje. Para a gente ter uma ideia do que... Porque quando a gente lê em várias versões, isso também ajuda muito a compreensão do texto. Porque assim, na NVI fala que Deus lhe dê espírito de sabedoria. Na NTLH fala assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. E também para que saibam como são maravilhosas... Não, peraí. É na NVT. Na NVT que fala assim... eu não coloquei NVT aí, tá? Desculpa aí, gente. É que a NVT fala: peço que Deus lhe dê sabedoria espiritual. Então a gente tem uma leve diferença aí. Espírito de sabedoria e sabedoria espiritual pode ser que redunde na mesma coisa, né? Mas é importante a gente ver essas traduções e, enfim, tentar absorver o todo, né? É bom que Deus nos dê espírito de sabedoria, que eu acho que é o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da sabedoria. Espírito de revelação. O próprio Jesus Cristo falou que o Espírito Santo revelaria Cristo, apontaria para Cristo, e Cristo revela o Pai. Então, é o Espírito Santo. Mas quando fala de sabedoria espiritual, eu acredito que é alguma coisa voltada mesmo para o conhecimento de Deus, enfim. Mas, enfim, sabedoria, revelação e conhecimento. E peço, na NTLH, peço ao Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios. Olha aí, tá vendo? O Espírito Santo que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Ótimo. Que aí é o que Paulo fala no pleno conhecimento. Pleno conhecimento é um conhecimento inteiro, completo, cheio, plenitude, né? Pleno é uma coisa que é completa. Então imagina a oração de Paulo, ele pede por algo extraordinário. É assim, algo que assim, nossa mente humana não consegue acompanhar. Ele pede para que os efésios sejam cheios, completos do conhecimento de Deus.
E também ele continua, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que significa olhos do coração? Por acaso alguém aqui tem olho no coração? Eu acho que não, né? Isso é uma metáfora. E a maioria das vezes que a Bíblia se refere a coração, ela não está se referindo, obviamente, ao músculo que bombeia o sangue, tá? É uma metáfora que se refere à mente da pessoa. Nosso coração vulgo, né? Mente. É a mente. Que Deus ilumine a mente de vocês. Abrir os olhos. O que é abrir os olhos? Quando a gente está com os olhos fechados, está tudo escuro. Quando a gente abre, a gente recebe luz. Então, a ideia daqui de Paulo eu peço que Deus ilumine os olhos de vocês, abra os olhos de vocês, faça vocês perceberem, para que vocês conheçam a esperança. Vamos lá, por que ele pede para que Deus abra os olhos dos Efésios? Letra A, para eles terem noção da esperança do chamado, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Paulo está pedindo para Deus abrir os olhos dos Efésios para que eles conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Que esperança seria essa? Por que ele queria que os Efésios conhecessem essa esperança? Na nossa mente brasileira, né, século XXI, né, esperança significa uma espera que pode ser que dê certo ou não. Eu tenho esperança de que isso vai dar certo, mas eu não tenho certeza. Geralmente, quando a gente fala que tem esperança, é tipo uma coisa que não é tão certeza. A diferença é que, biblicamente falando, esperança significa convicção. É uma esperança convicta. É só esperar. É só esperar. Né? Então, para vocês conhecerem a esperança, a esperança convicta para a qual vocês foram chamados. Letra B. Para vocês terem noção, eu queria que Deus iluminasse a mente de vocês para que vocês tenham noção da gloriosa herança que vocês têm. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. É a segunda coisa. É abrir os olhos do entendimento para conhecer a esperança para a qual Deus chamou. Deus chamou para alguma coisa. Para quê? Para a eternidade, para viver com ele, para ser para o louvor da glória dele, para ser santo e irrepreensível. Predestinou para ser filhos por adoção, como a gente viu na aula passada. Então isso é a nossa esperança, para que o Espírito Santo é a garantia da nossa redenção. Tudo isso é a esperança convicta, porque quem falou isso foi Deus, não foi eu, não foi uma pessoa normal que não pode cumprir essas promessas. Não, foi o próprio Deus que é fiel. Por isso é uma esperança convicta. E aí depois, para que a gente entenda a gloriosa herança dele nos santos, o que nós temos para receber dele, né? E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Então Paulo pede, Senhor, abre a mente dessas pessoas para que eles consigam perceber, entender a incomparável grandeza que o Senhor exerceu nas pessoas que creram, exerceu neles, né? A incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. E aqui Paulo faz uma divisão nessa oração de quem que poderia receber essas coisas. Quem que poderia ter os olhos do coração iluminados? Só os que creram. Né? Então aqui tem uma separação nítida. Não tem como quem não creu ter recebido esse incomparável poder. Tá? Na verdade, esse incomparável poder é pré-requisito para que a pessoa creia. E aí Paulo coloca, né, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está fazendo redundâncias, tá? Ele está dizendo que foi uma coisa tão grandiosa, que ele diz, Senhor, abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam a poderosa força, o poderoso poder, a força forte que o Senhor exerceu neles. Né? Abre, Senhor, abre os olhos. E essa é a minha oração, e essa tem que ser a nossa oração. Senhor, a minha mente não consegue alcançar, Senhor, mas ilumina a minha mente para que eu entenda o que o Senhor fez para me salvar. O que aconteceu? O que foi que o Senhor fez? Porque eu sei que o Senhor Jesus foi no madeiro e tal, morreu, ressuscitou, mas e o que é que acontece comigo? O que foi que aconteceu comigo? Então Paulo vai dizer daqui a pouco o que foi que aconteceu com eles, com os Efésios.
Mas ele já vem pedindo, Senhor, abre a mente deles, para que eles entendam, porque eu falando, só falando, vai adiantar de nada. Abre a mente. Então, que Deus abra a nossa mente hoje, que essas palavras de Paulo, que foram escritas há quase 2000 anos, surta um efeito poderoso na nossa mente, abrindo, pela misericórdia de Deus, os olhos do nosso entendimento, para a gente entender o que aconteceu com a gente quando a gente creu. O que foi que aconteceu. Tá bom? E aí ele continua, verso 20 e 21, versos 20 e 21. Esse poder, olha, ele está falando aqui no verso 19, para que vocês vejam e compreendam, né, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está falando de poder aqui. Aí ele continua, esse poder, que poder? Aquele que eu estava falando agora, aquele poder que Deus exerceu poderosamente nos que creram, ele exerceu também em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, de poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Vamos tentar aqui pegar o fio da meada com Paulo. Senhor, abre a nossa mente para que a gente entenda o poder que o Senhor exerceu em nós, os que cremos. Esse poder que tu exerceu em nós, os que cremos, ele exerceu em Cristo. Como? Que poder foi esse? Que poder? Como foi que ele exerceu esse poder em Cristo? Lembra que Paulo está dizendo que Deus exerceu esse poder em nós, os que cremos. Agora ele está dizendo que também exerceu em Cristo. Como? Ressuscitando Cristo dos mortos. Quem é? Eu estava pensando como que eu poderia ilustrar isso, mas eu vou usar a mesma ilustração que eu usei da vez passada que a gente viu esse texto. Quem já assistiu Dragon Ball Z? Os cabinhos aí devem ter assistido, né? Eu não gostava muito não, mas acabei vendo algumas vezes. Peraí. Iago já viu, né, Iago? Seguinte. Imagina o Kamehameha lá do Goku, que eu nem sei se é isso mesmo. E ele lançava nos inimigos, enfim, com quem ele estava lutando, né? Imagina que o poder que Deus exerceu em Cristo para ressuscitar Cristo foi um Kamehameha. Gente, isso é só para ficar didático, tá bom? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Mas imagina que Deus utilizou uma espécie de poder, né? Que eu vou chamar de Kamehameha, em Cristo. Cristo está lá morto na sepultura, 3 dias. No domingo cedinho, lá antes do sol nascer, ele vai lá e joga o Kamehameha em Jesus, Jesus ressuscita. Pronto. Esse mesmo poder, esse mesmo Kamehameha, ele foi e jogou na gente. Quando o Evangelho foi anunciado para nós, e nós cremos na palavra do Evangelho, isso foi o Kamehameha de Deus para nos ressuscitar daquela situação em que a gente estava no Vale de Ossos Secos, também para ficar didático. Então esse poder grandiosíssimo, mesmo que ele atuou em Cristo para ressuscitar Cristo, ele atuou em nós. Gente, uma perguntinha rápida. Vocês acham que é pouca coisa? Assim, vocês acham que... Como é que vocês acham? Assim, Deus é Deus, ele pode fazer do jeito que ele quiser e tal. Só que assim, para criar o universo, né, com seus 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pelo menos que o homem conhece, ou pelo menos que o homem acha que é, né? Com toda a complexidade, né, do macro-universo, do micro-universo também, né, nas células, enfim. Com todas as complexidades que Deus criou. Tudo isso ele fez apenas com a palavra. Haja, haja, haja. E essas coisas foram acontecendo. E foram sendo feitas. Para fazer o homem, ele usou as próprias mãos, ele fez do barro. Mas para ressuscitar Cristo é poder, gente, é muito poder. É ressuscitar um morto que nunca mais morreu, que está vivo e permanecerá vivo por toda a eternidade. Então, assim, o poder que foi exercido na criação é grandioso, é gigantesco, mas não se compara.
O poder exercido em Cristo para ressuscitar Cristo depois de ter recebido toda a punição que ele recebeu sobre si, a nossa punição, é muito poder, é muito poder. E agora Cristo ressuscita com um corpo glorificado, e agora Cristo ressuscita com um corpo que não vai mais se corromper. Só que além disso, Paulo continua, ele ressuscitou Cristo dos mortos com esse poder. Com esse mesmo poder, ele fez Cristo se assentar à sua direita, nas regiões celestiais, né? Nos domínios celestiais, naquela esfera espiritual, naquela dimensão espiritual da qual a gente falou na semana passada. No que a gente pode imaginar o trono de Deus, o trono do Pai, do lado dele está então esse homem que morreu e ressuscitou. Ele está como homem, tá, gente? Às vezes a gente pode ter aprendido diferente que ele ressuscitou em espírito. Ah, não, mas ele não foi em espírito, isso é mentira. Não acreditem nisso, isso é gnosticismo. Ele não ressuscitou em espírito, não, porque ele mandou Tomé pegar nas feridas dele, né? Ele comeu com os discípulos, então ele ressuscitou em carne mesmo. Ele ressuscitou num corpo glorificado, e é nesse corpo que ele está até hoje. E está sentado à direita do Pai, acima de todo nome que se pode mencionar, qualquer autoridade. Nome aqui é tipo poder, né? Domínio, autoridade. Qualquer autoridade, qualquer uma, Cristo está acima dessa autoridade. Foi o próprio Deus que colocou. E não é só nesta era, no caso na era de Paulo, né? Há 2000 anos, não. É em toda essa era que nós vivemos, nesse plano físico, e também na era que há de vir, que é os novos céus e a nova terra, novos céus e nova terra. Paulo está dizendo isso. Esse poder gigantesco que ressuscitou Cristo e que fez ele assentar-se à direita do Pai nas regiões celestiais também foi exercido em nós, os que cremos. E aí, o próprio Jesus Cristo, deixa eu só ler aqui esse trechinho, né? Eu coloquei acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se pode mencionar. É um nível, né? É a elevação, a exaltação do Cordeiro que foi morto e ressurgiu e ressuscitou. Ele foi exaltado acima de toda autoridade e acima de todo poder, que é aquela mesma ideia da semana passada que a gente leu lá, que é o mistério que o Filho revelou, que era a intenção do Pai fazer com que todas as coisas convergissem para Ele, né, e que Ele fosse a cabeça de todas as coisas. Aquela palavra lá, anakephalaiomai, colocar todas as coisas debaixo de uma cabeça. Ele é a cabeça e todas as coisas estão debaixo dele. E Paulo retoma essa ideia. Como foi que Deus fez isso? No texto da semana passada, ele tinha falado que Cristo revelou isso. Aqui ele está dizendo como foi que Deus fez. Né? Como foi que Deus fez. E aí tem um trechozinho que o Senhor Jesus fala lá em 28 de Mateus, versículo 18. Ele fala assim, quando ele ressuscita e está ascendendo aos céus, ele fala: me é dado todo o poder, me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele já está mencionando mesmo, revelando para as pessoas que ele é a autoridade máxima. Né? Ele é cabeça de todas as coisas e já é cabeça de todas as coisas. Tá? A gente vai já falar sobre isso. Questão de já e ainda não. Chegou aqui. Versos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo começa assim, ó, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés. Só que aí a gente dá uma olhadinha em outros textos e parece que ainda não colocou. Né? Paulo tem esse jeitinho maravilhoso de escrever, guiado pelo Espírito Santo, obviamente, porque como Deus não está no tempo, gente, Deus é atemporal, então qualquer coisa que ainda vai acontecer, para Deus, já aconteceu. E aí Paulo escreve muitas essas coisas no passado, né? Deus colocou, a quem justificou, glorificou, só que a gente não foi glorificado ainda, mas Paulo tem tanta certeza, tanta convicção de que isso vai acontecer, que ele já coloca no passado e tal. Então assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Só que aí a gente vai lá para Hebreus. Desculpa, gente, eu vou ter que... A gente vai lá para Hebreus, no capítulo 10, versos 12 e 13. O autor escreveu assim:
Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele está falando de Jesus, né? Que é o sacerdote que ofereceu-se esse único sacrifício, assentou-se à direita de Deus. Então, ele está confirmando o que Paulo disse. Ele assentou-se realmente à direita de Deus. Daí em diante, desse momento em que ele se assenta à direita de Deus, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Espera aí. Colocou ou não colocou ainda? Paulo diz que colocou debaixo dos seus pés. Hebreus diz que está esperando para colocar. O próprio Paulo, na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, versos 25 e 26, ele fala assim, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que reine aqui convém que ele permaneça do lado do Pai, reinando absoluto, cabeça de todas as coisas. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a gente tem a tensão, o que os estudiosos chamam de a tensão entre o já e o ainda não. Tá? O já e o ainda não. O que acontece? Em muitos lugares, as escrituras vão trazer a ideia de que já aconteceu, mas ainda tem que acontecer plenamente. Ainda não aconteceu na inteireza, na plenitude. Por exemplo, Cristo é rei de tudo, é senhor de todas as coisas, nos céus e na terra? Sim, ele é. Mas ainda não está na plenitude do seu reino. Ainda não chegou o momento da plenitude do seu reino. E isso vai acontecer por ocasião da segunda vinda dele. E aí sim, o seu reino vai ser completado. Mas ele já reina. Ele já é autoridade sobre todas as coisas. Não ainda... esse reino pleno ainda não invadiu a história. Ainda não invadiu o espaço-tempo. Apesar de que ele cuida de todas as coisas. A gente precisa descansar, apenas descansar nisso. Ele está, sim, sobre tudo e sobre todos. É tanto que eu coloquei o título aí, ó, Cristo acima de tudo, Cristo acima de todos, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Senhor de tudo e Messias de tudo é Cristo. E ele é Senhor de todas as coisas, mas ainda está aguardando que tudo isso seja plenamente completo, né? E Paulo fala o seguinte, que Deus designou ele como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. E aí eu coloquei uma observaçãozinha. A igreja sem Cristo é exatamente a mesma coisa de um corpo sem cabeça. Tenta imaginar na mente de vocês aí o que é um corpo sem cabeça. É um corpo que consegue fazer alguma coisa? Ele está vivo? Ele pode ter tudo. Tem sangue, tem todos os órgãos, tem todos os membros, tem tudo. Mas não tem uma cabeça. O Senhor Deus, ele designou Cristo para ser cabeça de todas as coisas para a igreja. E uma igreja sem Cristo é nada menos do que um corpo sem a cabeça, né? Está decepada a cabeça, e esse corpo está estirado no chão, morto. Ele pode achar que está vivo. É como a igreja de Tiatira, não, acho que não é Tiatira, Sardes, acho que é de Sardes, lá em Apocalipse, que tem fama que estava viva, mas estava morta. Eu acho que é de Sardes, não tenho certeza. Mas tinha uma igreja das 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, que ela jurava que estava vivinha da Silva. Mas o Senhor Jesus vai lá e fala assim, você tem fama de que está viva, mas está morta. Então, uma igreja que não tem Cristo, ela está morta, ela não tem cabeça. Uma igreja que pisa em Cristo, uma igreja que diminui Cristo, uma igreja que se isenta de Cristo, uma igreja que não dá valor ao que Cristo fez, ela é uma igreja que não tem cabeça, tá bom? Não tem direção, ela não tem liderança de Cristo. Pelo contrário, uma igreja que tem Cristo como a própria cabeça, ela é guiada, ela é direcionada, né? Ela tem a sua visão e a sua atenção para Cristo, porque o próprio Cristo é quem governa esse corpo, né? Quem é que governa seu corpo? Você pega um copo d'água porque sua mão involuntariamente vai lá e pega o copo d'água? Absolutamente não. Você não vai até a esquina
porque seus pés simplesmente começam a andar involuntariamente. Não. Quem governa seu corpo é sua cabeça. Da mesma forma, Cristo. Se a igreja tem Cristo como cabeça, é Ele quem governa a igreja. É Ele quem dá as diretrizes, é Ele quem dá as normas. Certo? E aí fala assim, a plenitude, a igreja que é o seu corpo, a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas. O que é que Paulo está querendo dizer aqui com isso? Que a igreja é aquilo que completa Cristo e que Cristo é quem completa todas as coisas. É uma união. Né? A igreja completa Cristo não quer dizer que Cristo está faltando coisas, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é que Cristo é incompleto, não. É porque Paulo está em imagem de um corpo. A igreja é o corpo cuja cabeça é Cristo. E aí os dois se unem e formam um corpo só. Então a igreja é a plenitude daquele, a plenitude, ou seja, é o que completa, aquele que completa todas as coisas. Na verdade, quem completa é Cristo, né? É Ele que completa todas as coisas. Então, Cristo vem e se coloca como cabeça da igreja. Tá. E essa igreja, é por isso que eu falei que essa carta é uma carta eclesiástica. Ela fala muito de igreja, muito sobre igreja, como que a igreja se comporta, o que é essa igreja, enfim. E mais na frente a gente vai ver que Paulo traz a ideia de que a igreja é o tabernáculo santíssimo, onde Cristo habita. Então, quando ele fala que a igreja é corpo dele, tá? Além dessa ideia de um corpo mesmo que tem uma cabeça, né? Isso é uma metáfora, tá bom? Existe também essa ideia de que Cristo precisa de um corpo para habitar no mundo, porque hoje ele não está mais aqui fisicamente. Então, como que Cristo está fisicamente no mundo hoje? Através da igreja, que é o tabernáculo santíssimo dele. A gente vai ver muito sobre isso no capítulo 3. Capítulo 3. Ok? Agora a gente vai entrar, são 10 horas, dá tempo ainda, né? A gente vai entrar no capítulo 2. No capítulo 2 de Efésios. Assim, se Efésios, se a carta aos Efésios é o xodó das pessoas que leem a Bíblia e estudam, né, dos teólogos e tal, eu tenho a sensação de que o capítulo 2 é o xodó ao cubo, sabe? Porque é maravilhoso. Mas vamos lá. Então Paulo continua a ideia aqui. Ó. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Deixa eu só dar uma olhada aqui nos próximos slides rapidinho. Por que eu digo que aqui é o mesmo texto, gente? Tá, depois eu explico por quê. Vamos seguir aqui. Paulo fala assim, ó, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa é a situação do homem pós-queda, tá? Lembra do que eu falei lá de Adão, né? Uma vez que Adão desobedeceu a Deus, ele separou-se de Deus, portanto morreu, porque Deus é a fonte de vida. Eu fico tentando criar metáforazinhas ou, enfim, explicaçõezinhas normais, assim, didáticas, para poder a gente entender melhor. Imagina uma caixa d'água em cima da casa, né? Como todo mundo tem, e a encanação que leva a água até a torneira, até o chuveiro, enfim. E simplesmente alguém vai lá e corta o cano de água. Nesse momento, não vai mais sair água na torneira nem no chuveiro. Por quê? Porque a fonte, que é a caixa d'água, nesse caso aí, está completamente desligada. Está completamente desligada. Não tem como ter água na torneira se não tem ligação com a fonte. Essa é a situação do homem caído. Essa é a situação do homem gerado em Adão. A fonte de vida é Deus. Ele é a vida. O próprio Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então absolutamente não tem como alguém ter vida estando desligado, destituído da glória de Deus, como a Bíblia ensina, tá bom? Essa é a nossa situação. Logo, se nós não temos vida em nós mesmos, espiritualmente falando, nós estamos mortos. Não tem outra situação para nós. Se nós não temos vida, nós estamos mortos. Beleza. E aí, a questão da morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver.
Essa palavra, assim, esse termo, né, costumavam viver ou andavam, na verdade ele usa a palavra andar, caminhar, né? Vocês caminhavam dessa forma. E a tradução preferiu colocar costumavam viver porque fica mais fácil de entender, né? É a palavra peripateo, que significa caminhar, fazer o próprio caminho. Ou poderia ser nos quais andastes outra hora, né? Mais ou menos nesse sentido. Então vocês andavam nesse caminho, nessa situação de transgressões e pecados. Tá bom? Outra imagem, né? Imagina zumbis, certo? Que eu não gosto de nada de zumbi, eu morro de medo, de nojo de zumbi, não é medo, não é nojo. Né? The Walking Dead e tal, esse negócio eu não gosto muito não, mas eu acho que tem gente que gosta, a Iago deve gostar. Imagina essa situação, nós somos zumbis completa com a nossa, como é que eu posso dizer, com o nosso instinto voltado exclusivamente para o pecado e para as transgressões. Eu não sei exatamente o que é que zumbi faz. Iago, tu pode explicar para nós? Zumbi gosta de quê? De matar gente? O que é que zumbi faz? Qual é o problema do zumbi? Me fala aí, rapidão. O problema do zumbi é que ele é um zumbi, pô, ele tá morto. Não, mas ele faz o quê? Ele vai comer as pessoas, ele vai matar a gente? O que é que ele faz? Só para eu tentar ilustrar. No geral, em todos os lugares que aparece zumbi, é para matar o povo mesmo. Pronto, então o zumbi está condicionado a isso. Ele está para matar as pessoas. Da mesma forma que nós, zumbis espiritualmente falando, estamos para o pecado. Nós estamos condicionados ao pecado. Tem uma frase legal de Santo Agostinho, né, que Agostinho de Hipona, né, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, que antes da queda, Adão poderia não pecar. Ele poderia não pecar, ele tinha condições de escolher e não pecar. Só que depois da queda, não pode não pecar. Adão não pode não pecar, nós também não podemos não pecar, não tem essa possibilidade, nós vamos pecar. Por quê? Porque nós estamos envenenados com o pecado, com o veneno do pecado. E é isso, nós estamos mortos em nossas transgressões e pecados, e delitos. E é nosso estilo de vida, nós costumávamos viver nisso, é o nosso estilo de vida natural. Tá? E ele fala que isso aconteceu quando? Quando nós seguíamos a presente ordem deste mundo, né? O príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Gente, Paulo usou esse monte de palavra aqui para dizer assim, quando você seguir o diabo, pronto, quando você seguir o diabo, os seus próprios desejos, tudo isso aí. Pronto, você estava morto nos seus delitos e pecados por causa disso. Quando vocês viviam guiados por esse espírito que agora está atuando nas pessoas que estão na desobediência. Ou seja, esse espírito que atua nas pessoas que vivem na desobediência, ele atuava em vocês. Em vocês. Paulo está dizendo isso. E aí, de fato, lá na primeira carta de João, né, na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 19, ele fala assim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Então, o mundo aqui não é a criação, né, a natureza, essas coisas. Também, mas são as pessoas que vivem na desobediência. Jaz. O que é jazer? Jazer é permanecer morto, né, num lugar. Né, ele tá não sei como é que fala, jazendo, sei lá. Aqui jaz fulano de tal, né, naquela tumba. Né? Então, o João ele traz a ideia de que o maligno é um cemitério e que o mundo jaz nesse cemitério. É a mesma figura de Paulo. Vocês estavam mortos nas transgressões e pecados. Vocês estavam dentro desse cemitério, vocês jaziam nesse cemitério, que é quando vocês estavam vivendo, né, se o estilo de vida de vocês era dominado por esse espírito que hoje continua atuando nos que estão na desobediência, mas não atua mais em vocês. Isso é o que é importante. Porque é assim, o seguinte, há um espírito que atua em quem vive na desobediência. Da mesma maneira que há um espírito que atua em quem não vive na desobediência. Vocês conseguem entender isso aí? As pessoas que estão na desobediência têm alguma coisa, algum espírito que domina elas, que faz com que elas vivam presas à desobediência.
Da mesma forma, tem o Espírito que vive e que domina a vida de quem vive agora na obediência. Os que vivem na desobediência têm um Espírito que guia eles, e quem vive na obediência tem um outro Espírito. Nesse caso, o Espírito Santo. Lembra sempre, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês receberam o Espírito Santo. Nesse momento, ele agora atua, ele é quem agora governa a vida de vocês. Ele expulsa o Espírito que te governava antes, e agora é ele que atua, é ele quem domina, é ele quem dá as ordens. Lembra por quê? Porque Cristo pagou, nos resgatou. E aí, quando ele nos resgatou, Deus foi lá e colocou o Espírito dele. Agora você é governado por esse Espírito. Tá? E aqui eu sei que parece que a gente vira marionete, mas não é isso, tá, gente? Isso também para a gente ter mais condições de entender. Mas a gente, de fato... Lutero tem uma frase que eu até coloquei aí, ó. Somos como uma mula montada ou por Deus ou pelo diabo. Ele fala isso em algum livro, sei lá. Que nós somos como uma mula, como um jumento, tá? E assim, os reformadores não tinham problema nenhum em diminuir a figura do homem, tá? Que nós somos um ser que nós estamos ou montado por Deus ou montado pelo diabo, tá? E de fato é isso. Nós ou estamos com a nossa mente voltada para Deus, porque o Espírito Santo moveu a nossa mente, né, nos convenceu do pecado, ou nós, não tendo sido convencidos do pecado, somos guiados pelo príncipe do poder do ar, pelo Espírito que agora atua nos que estão na desobediência. Isso é terrível, né? Isso é terrível. Mas vamos lá. Agora, Paulo continua, verso 3 do capítulo 2. Anteriormente, ou seja, antes de vocês ouvirem crer na palavra da verdade, todos nós também vivíamos entre eles. Aqui Paulo ele se inclui, né? Todos nós também vivemos entre eles. Entre eles quem? Aqueles que vivem na desobediência. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Anteriormente, antes de ouvir e crer na palavra da verdade, né, já falei, todos nós também vivíamos entre eles. Então, Paulo representando os judeus, porque assim, quando Paulo começa o capítulo 2, ele está se referindo aos gentios. A igreja de Éfeso, ela é, na maioria, gentil. Gentil seria o povo que não é judeu, né? Qualquer pessoa que não é judeu é gentil. E aí, Paulo está se referindo aos gentios. Vocês estavam em seus delitos e pecados, né, e transgressões. Vocês era quem costumava viver sendo governado pelo príncipe do poder do ar. E aí no versículo 3 ele vai lá, espera aí, nós também. Nós, no caso judeus, também vivíamos dessa forma. Ele se inclui no meio dos que viviam na desobediência. Nesse sentido, o pecado é uma situação universal. Ele inclui todas as pessoas que foram geradas em Adão. Seja judeus, sejam gentios. Isso é muito novo para o judeu, tá? O judeu não consegue, o judeu que não é piedoso, o judeu que não crê em Cristo, ele não consegue absorver isso aí. Porque para eles, pelo fato deles terem sido uma nação escolhida por Deus, eles achavam que a salvação já era garantida por serem filhos de Abraão. É tanto que quando João Batista, né, tá lá batizando no Rio Jordão e fala assim, raça de víboras, né? Quem foi que ensinou vocês a fugir da ira futura? Ele está falando isso para os fariseus. E aí fala assim, pratiquem obras que provem que vocês se arrependeram, né? Não adianta vocês ficarem dizendo assim, mas vamos nos arrepender de quê? Nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista fala assim, gente, para com isso, não fala isso, porque daquelas pedras ali, Deus pode fazer surgir filho de Abraão. Então, não quer dizer nada isso, não quer dizer nada. Então, Paulo vai se incluir nessa situação de também, como mesmo sendo judeu, estar destituído da glória de Deus e também ter vivido satisfazendo as vontades da carne. Né? Por mais que Paulo tivesse sido um grande rabino, né, um grande estudioso da lei, né, era fariseu, né, era israelita, da tribo de Benjamim, né, tinha todas as características de um grande homem respeitado por todos os judeus da época, como sendo um grande homem de Deus. Paulo diz, eu também
vivia satisfazendo meus desejos carnais. E aí ele continua, como que nós vivemos na desobediência? 1. Satisfazendo as vontades da carne. O que é carne aqui, gente? A gente geralmente tende a imaginar que é as vontades do corpo, né? Nós somos carnal e tal. Tem também isso, tá? Mas na verdade o que Paulo está querendo dizer aqui é que a gente vivia, nosso estilo de vida era satisfazer os desejos da nossa natureza caída. Quando ele fala carne, é a natureza pecaminosa, a natureza caída. E também ele fala que era seguindo os desejos, os nossos próprios desejos e pensamentos. Aqui eu quero falar uma coisa importante, tá? Quando Jesus falou assim, olha aí Lucas 9, 23 a 25, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo. E aí ele fala dessa questão de negar-se a si mesmo, né? Negar a si mesmo, tomar a cruz. Quando ele fala tomar a cruz, é de fato você parar de viver segundo os seus próprios desejos. Negar a si mesmo, renunciar a si mesmo é parar de viver de acordo com os próprios desejos do coração. Tá? Do coração que no caso é a mente, né? Que é o que governa o nosso corpo. E aqui eu acho que tem uma coisa importante para a gente aprender. Por quê? Porque lá no capítulo 1 de Romanos, Paulo, depois vocês dão uma lidazinha lá, tá? Paulo, ele fala o seguinte, que a ira de Deus se manifesta quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos. Então, assim, as pessoas não creram que Deus é Deus. Lá no capítulo 1 de Romanos está escrito isso, né? Elas se dizendo inteligentes, se dizendo sábias, se tornaram loucas, porque elas dizendo que não que Deus não é Deus e que a criação, enfim, não é uma coisa inventada, a ideia da criação, eles começam a adorar quadrúpedes répteis, né? Começam a adorar a própria criação ao invés do Criador. Né? E aí o próprio Deus começa a entregar essas pessoas aos próprios desejos e elas começam a se envolver com a sexualidade de maneira errada, né? Se afundam em pecado, se afundam cada vez mais em pecado e Deus vai dizendo, Deus os entregou aos seus desejos, à lascívia, né? Homens começaram a fazer as suas relações sexuais com outros homens, as mulheres também com outras mulheres. E tudo isso foi Deus simplesmente entregando essas pessoas aos próprios desejos, tirando o freio que prendia essas pessoas na moralidade. Tira o freio da moralidade, o povo um carro desgovernado mesmo, entrando com força no pecado, se lambuzando com o pecado. E Paulo fala, tudo isso ele fez porque deixou as pessoas se guiarem pelos próprios desejos do coração. Deus os entregou às suas paixões. Deus os entregou aos seus desejos. E aqui Paulo traz essa ideia. Quando nós vivíamos segundo os desejos, os nossos pensamentos, quando nós fazíamos a vontade da nossa carne, era nesse tempo que nós vivíamos na desobediência. E é importante a gente perceber isso, porque a pior coisa que pode existir, gente, a pior coisa que pode existir é Deus nos entregar os nossos próprios desejos. Porque lembrem-se, nós temos a natureza caída. Nós não somos ainda glorificados. Então a nossa tendência natural é o pecado. Por mais que pareça algo muito bom, a nossa tendência natural é o pecado. Então a gente tem que estar em muita sintonia com Deus, em muita oração, em muita humildade, para dizer, Senhor, purifica o meu desejo, para que ele seja de acordo com a tua vontade. Não é à toa que a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensina assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Então, ele se nega a si mesmo. Não é a minha vontade, Senhor, é a tua.
Permita que a nossa vontade, ore assim, Senhor, me ajuda a alinhar a minha vontade à tua vontade, para que eu não ande segundo os meus próprios desejos, os meus próprios pensamentos, as minhas próprias vontades, né? Move a minha vontade, né? Purifica a minha vontade para que ela seja compatível com a tua. Porque a pior coisa que existe é Deus simplesmente dizer, ok para a sua vontade, eu vou deixar você ir. Gente, eu falo isso por experiência própria, tá? Eu não posso entrar aqui agora num testemunho, porque senão a gente vai perder o fio da meada aqui do texto bíblico, e o texto bíblico é mais importante. Mas por experiência própria, eu passei por momentos da minha vida que eu jurei que era Deus que estava fazendo, tinha certeza disso. E num dado momento, o Senhor me fez entender claramente que Ele tinha deixado a gente andar que eu falo, eu e minha esposa, tá? Pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pensamentos. E quando eu descobri isso, eu fiquei completamente desesperado. Deus permitiu que a ira dele caísse sobre nós de alguma forma, ainda que gotas de ira, porque simplesmente Ele deixou a gente andar pelo nosso próprio desejo. E hoje, nas minhas orações, eu peço, Senhor, não deixa isso acontecer mais, porque isso me envolveu numa situação de provação complicadíssima e que ainda hoje eu arco com as consequências. Por quê? Porque Deus me deixou andar pelos meus pensamentos, pelas minhas vaidades, pelos meus desejos. E por misericórdia, Ele me fez perceber isso, e aí Ele disse, pois agora deixa que eu ande pelos meus então. Andar pelos seus desejos não deu certo, não deu certo. E eu comprovei isso. Então eu vou andar pelo de Deus, que é mais interessante. E isso a gente precisa entender. E outra coisa, quando for dar os parabéns para alguém que está completando o ano, pelo amor de Deus, não fala assim que Deus cumpre o desejo do seu coração. Gente, o nosso coração, Jeremias diz, o nosso coração é enganoso. O nosso coração, por mais que pareça muito bom o que a gente está desejando, tem pitada de pecado. Então, não compre não o desejo do meu coração, compre a vontade de Deus, é melhor. Que Deus cumpre o desejo do seu coração. Pelo amor de Deus, você não pode desejar coisa pior para alguém. Não pode. Por quê? Porque nosso coração é enganoso, e se essa pessoa, para quem você está desejando isso, não estiver com a vontade dela alinhada com a vontade de Deus, misericórdia. Por que eu estou dizendo isso também? Olha o que Paulo fala. Como os outros, ou seja, como aqueles que vivem na desobediência, éramos, por natureza, merecedores da ira. Quando ele fala por natureza, ele usa essa palavra physis, que é a ordem da natureza, é o oposto ao que é anormal. Né? Éramos naturalmente merecedores da ira. Essa condição natural da gente, ela suscita a ira de Deus. Ela promove a santa ira de Deus contra o pecado que habita em nós como essência. Entendeu? Então, por causa desse pecado, gente, pelo amor de Deus, se vocês esquecerem tudo, mas lembrar disso, está ótimo. O pecado que habita em nós, como essência, como um veneno que ainda não foi retirado completamente, mancha ou corrompe, de fato, o nosso desejo. Não, mas o que eu estou desejando é muito bom, vai servir para a obra de Deus, eu vou fazer isso e aquilo. Gente, no fundo, é muito possível que esteja envolvido aí orgulho, vaidade, né, desejo de reconhecimento, né? Então, assim, não estou dizendo que todas as nossas vontades agora, não posso desejar mais nada. Não, que a nossa vontade esteja alinhada com a de Deus. E como que isso acontece? Senhor, eu estou precisando disso, e eu estou com vontade que seja assim, mas faz a tua vontade, faz a tua. Porque eu sei que se for pela minha e a minha não for a tua, vai dar problema. Então, por mais que aquilo que eu estou desejando pareça ser muito bom, a vontade de Deus é melhor. Eu te garanto, a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Então, isso nos ensina a nos rendermos à vontade de Deus e orar com sinceridade, Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê, Senhor? Porque a minha vontade está corrompida. Porque o meu coração é enganoso.
Porque por mais que eu queira acreditar que o desejo que eu estou sentindo aqui é muito bom, eu sei que lá no fundo tem uma manchinha de pecado. Tem uma manchinha de alguma coisa que não te agrada e eu não quero fazer isso. Eu não quero que seja dessa forma, eu quero que seja a tua vontade. Que a gente tenha iluminação no nosso entendimento para entender isso, tá? E anelar, desejar de fato a vontade de Deus. Se a gente desejar a vontade de Deus, aí sim, nosso desejo está alinhado. E aí a gente pode desejar sem medo. Mas Deus, e aí eu vou parar um pouquinho bem aqui. Então Paulo está falando, vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, as suas transgressões. Vocês eram guiados pelo príncipe do poder do ar. Vocês estavam... O estilo de vida de vocês era de pecado. E o meu também era. Né? Eu também vivia dessa forma. E a gente vivia andando pelos nossos desejos, pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos. Tudo isso nos deixava nessa condição de mortos. Mas Deus... Essa é a palavra mais linda que existe na Bíblia. Mas Deus. Todavia Deus. Parece que Paulo vai introduzir uma coisa maravilhosa. Assim, Deus entrou, ele interferiu. Porque a conjunção, não é? Mas é uma conjunção adversativa. Ela traz uma ideia, ela vai introduzir uma ideia contrária ao que estava sendo falado anteriormente. Ele denota um segmento que é oposto ao que foi dito anteriormente. Então Paulo está dizendo, vocês estavam mortos. Mas Deus, alguma coisa aconteceu. Preciso saber o que foi. E aí Paulo começa. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Quando nós estávamos mortos, Ele deu vida. Até porque só tem como dar vida se estiver morto. Então, nessa situação, o que um morto faz, gente? O que um defunto pode fazer? O que um defunto... O defunto não sente, o defunto não vê, o defunto não percebe. Você pode falar o que você quiser para um defunto, ele não vai ouvir. Ele precisa de ressurreição. A única coisa que faz com que o defunto perceba alguma coisa é se ele for ressuscitado. Você pode ir para um caixão, para um velório e falar, levanta, pelo amor de Deus, levanta. Ele não vai levantar, a não ser que ele ressuscite. A não ser que Deus interfira. E foi isso que Deus fez. Né? Pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Ele foi lá e disse, porque se Ele disser levanta, aí levanta. Viu, gente? Eu posso gritar, berrar, levanta que o morto não levanta. Mas se Deus disser levanta, ele levanta. Mas eu tenho certeza, se Deus falar assim, pode levantar, ele vai levantar, nem que ele não queira. Então, quando nós estávamos nessa situação, dentro do caixão, defunto, assim, o esquife, estava lá, Deus nos deu vida com Cristo. Naquele momento, quando eu não podia fazer nada, eu não podia escolher Deus, eu não podia. Nós, morto, não consegue escolher nada. Deus foi lá e ressuscitou. Né? E o motivo foi, qual foi a motivação de Deus? Eu vou ressuscitar ele, porque ele era tão bonzinho, bichinho. Não, gente, estava morto, já nasceu morto. Qual foi a motivação de Deus? O amor com que Ele nos amou, o grande amor com que Ele nos amou. É isso que Paulo está dizendo, Senhor, ilumina a mente, por isso que é o mesmo texto, tá? Ilumina a mente dos Efésios, Senhor, para que eles entendam o grande poder que o Senhor operou neles, os que creram, o grande amor com que o Senhor os amou. E aí, a ideia da ressurreição, deu-nos vida com Cristo. Né? O termo técnico na teologia é regeneração. Tá? Por quê? Porque ressurreição remete àquela ideia da ressurreição final, quando Cristo voltar. E aí a gente pode confundir. Só que Paulo usa nesse texto, a palavra ressurreição. Mas esse acontecimento em que o morto espiritual está ali e Deus, o Espírito Santo vai lá e ativa aquele morto, se chama regeneração. Ele regenerou a pessoa. Portanto, a partir da regeneração, essa pessoa pôde ouvir e crer. Desculpa. E aí ele fala assim, que Deus que é rico em misericórdia, e aí no final do versículo fala, pela graça vocês são salvos. Então eu queria pegar essas duas palavras, misericórdia e graça. O que é misericórdia? É não dar
aquilo que a pessoa merece. O que é que nós merecemos? Aqui, ó. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Merecedores da ira. É isso que nós merecemos, tá? O texto já diz isso. Misericórdia é não dar o que a gente merece. O que é que nós merecemos? Ira. Por quê? Porque nós andávamos segundo os nossos próprios desejos, vontades, pensamentos e tal. Vivíamos na desobediência. Nós merecíamos ira. Então, Deus, ó, ele intervém na coisa e ele que é rico em misericórdia, e o que é misericórdia? Não dar o que nós merecemos. Ou seja, ele não dá a ira que a gente merece. E aí no final ele fala, pela graça vocês são salvos. O que é graça? É dar o que não merece. Isso é graça. É favor imerecido. É um presente, uma dádiva que Deus dá, né? Um favor que Deus faz para alguém, sendo que essa pessoa não merece esse favor. Misericórdia, não dar o que merece. Graça, dar o que não merece. O advérbio não, ele muda de lugar e aí então muda o sentido da palavra. E aí eu trouxe um versinho lá de Romanos 5, que foi o trecho que Deus usou para me converter. Foi quando eu li isso e Deus abriu os olhos do meu entendimento. Há 3 anos e um pouquinho, eu entendi o verdadeiro evangelho, a graça maravilhosa, né? A misericórdia com que Deus me amou e a graça que Ele me doou quando eu li esse trecho. Romanos 5, versos 6 a 10. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Poderá ser que por um homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Misericórdia, não dá o que nós merecemos. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é que Paulo está dizendo aqui? A mesma coisa que ele disse em Efésios. Deus veio e deu vida a vocês quando vocês estavam mortos em transgressões. Quando vocês eram fracos, né? Romanos, quando éramos fracos. Quando éramos pecadores. Quando éramos inimigos. São figuras que complementam a situação em que o homem está sem Cristo. Ele está morto, ele é fraco, né? É uma outra figura, ele não tem forças, ele é pecador, ele é inimigo, ele é alguém que tem um desejo contrário. Inimigo, né? Imagina 2 times numa guerra, né? Dois povos, dois países numa guerra, um sendo inimigos do outro. Então é essa a situação do pecador em relação a Deus. Ele é inimigo de Deus. Só que nessa situação, ele vai e ama a pessoa. Então o inimigo, nosso maior inimigo, enquanto nós não somos crentes, o nosso maior inimigo é Deus. Aprendam isso. Enquanto o homem não é crente, enquanto ele não foi ressuscitado, o maior inimigo dele é Deus. Vai cair sobre ele a ira de Deus, a não ser que ele ame essa pessoa e ele queira amar essa pessoa, pelo grande amor com que nos amou, né? Então, se ele amar essa pessoa e ele quiser para si essa pessoa, ele vai amá-la. E ao invés de ele tratar essa pessoa como inimigo, ele vai lá e puxa essa pessoa do time contrário e traz para o time dele. Ele compra, eu quero essa pessoa no meu time. É o meu time. Então essa pessoa se rende, né, ao inimigo e diz, eu vou ficar, pode me levar como despojo, né? Eu sou o teu despojo, me leva. É a melhor coisa que a pessoa pode fazer, é se render a esse inimigo. Se renda ao inimigo, a esse inimigo que é Deus. E se você não for crente ainda, se você não nasceu de novo ainda, se você não foi ressuscitado, clame, Deus, me pega como despojo.
Me pega como despojo, vença essa guerra. Por amor do teu nome, vença essa guerra. Eu quero perder essa guerra, mas eu quero ser levado contigo como despojo. Porque é a melhor coisa que alguém pode fazer. É a melhor coisa que um ser humano morto poderia desejar, se ele pudesse desejar. Que o Espírito Santo regenere cada um aqui e cada um que ouvir esse vídeo. Que o Espírito Santo regenere, ressuscite, para que essa pessoa deseje ser despojo de Deus. Para que Deus leve essa pessoa e torne agora amigo, filho, adotado por Cristo. Que Deus abra o nosso entendimento para entender essas coisas, gente. E aí Paulo vem no versículo 6 e 7, ele fala: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E ainda eu coloquei aí o igual, né? E eu trouxe o texto de Efésios 1, 20 e 21, mostrando que foi que o poder que Deus exerceu nos que creram é o mesmo que Deus exerceu em Cristo. E Paulo faz esse paralelo. Quando ele ressuscitou Cristo, ele fala assim, ó, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade. A gente leu isso no instante, né? E agora ele está dizendo que aconteceu a mesma coisa com a gente. O mesmo poder que Deus exerceu em Cristo, ele exerceu em nós, os que cremos. Tamanha o problema que a gente estava. Nós estávamos mortos. Cristo estava morto, ele foi lá e ressuscitou. Nós estávamos mortos, ele foi lá e ressuscitou também. A mesma coisa. Nós somos com Cristo nós somos ressuscitados. Só que além disso, nós também nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo. Lembra que ele é a cabeça, ele que completa todas as coisas. Então, se ele está assentado à direita do Pai, nós também estamos, nós somos o corpo dele. Né? Então, nós também estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Por causa dele, por ele, nós também participamos disso. E aí eu trouxe uma citaçãozinha lá da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14, ele fala o seguinte: pois ele, no caso Cristo, tá? Nos resgatou dos domínios das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No caso aqui é o Pai, tá? Na verdade, esse ele é o Pai. Pois ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas. O que é o domínio das trevas? Vocês que antes, né, eram guiados pelo poder da potestade do ar, aquele que ainda governa os que estão na desobediência, vocês estavam mortos, era o domínio das trevas, o domínio da escuridão. Ele pegou você do domínio da escuridão e transportou para o reino do seu Filho amado, o reino do Filho do seu amor, que é Cristo. Então, a gente tem agora a certeza de que em Cristo nós também ganhamos nós entramos nessa dimensão espiritual, tá? Lembra das regiões celestiais? Nessa dimensão espiritual nós atuamos espiritualmente falando. A gente vai falar muito sobre isso lá no capítulo 6 de Efésios, tá? Sobre as batalhas espirituais e tal. A gente acaba batalhando espiritualmente porque nós fomos transportados desse império das trevas no qual nós vivemos para o reino do Filho do seu amor, né? E agora nós fazemos parte desse reino que acontece aqui, hoje, agora. O reino de Deus chegou. Cristo falou isso. O reino de Deus está próximo, e já chegou. Então, lembra do já ainda não, né? Já é reino de Deus, mas ainda não é plenamente. Só que nós já estamos inseridos nele. Nós já somos cidadãos desse reino. Muitos aqui conhecem aquele hino Cidadão dos Céus, né? Então, nós já somos cidadãos, nós já temos o RG, né? O CPF, nós já temos a certidão de nascimento, a certidão de ressurreição, a certidão de novo nascimento. Quem creu, faz parte desse reino e vive agora para a promoção e a propagação e o crescimento desse reino. Tem um trabalho dado aos cidadãos desse reino, que é fazer com que esse reino cresça. E ele cresce através da pregação da palavra da verdade.
É o Evangelho que salva. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. E é assim que o reino cresce. E é assim que a cultura do reino vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, se expandindo e atingindo povos, nações, línguas, tribos, todas as pessoas de todas as etnias. É por causa disso que nós temos responsabilidade com o Evangelho. Porque nós fomos ressuscitados. E também nós fomos transportados para esse reino. E agora nós atuamos nesse reino. Nesse reino a gente não fica parado sem fazer nada. Deus não quer preguiçoso em sua obra, como já diziam os milinguitos. Nós trabalhamos no reino de Deus, promovendo o reino de Deus, para que as pessoas também, outras pessoas que Deus separou, ouçam essa palavra da verdade, sejam salvas e também sejam incluídas. Gente, imagina que vocês moram numa cidade magnífica, assim, perfeita, não tem nada feio, é tudo lindo, não tem violência, não tem sofrimento. Imagina assim a utopia das utopias. Você mora nesse lugar, alguém te tirou de uma favela e te colocou nesse lugar. E tu tem famílias na favela, tu tem conhecidos na favela, tu tem pessoas que tu ama na favela. Assim, eu acho que é egoísmo demais não chamar essas pessoas para morarem nesse lugar lindo, sair e tirar elas da favela. Né? Então nós fomos transportados dessa favela, desse império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E cabe a nós agora anunciar este lugar maravilhoso. Né? Essa situação maravilhosa em Cristo, tá? E a gente foi transportado para esse lugar para quê? Qual é o propósito? Para que Deus possa mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Né? Então é tipo assim, olha, o mundo vai conhecer, o mundo uma hora vai entender que todos são pecadores. Na vinda de Cristo, todas as pessoas vão entender que tudo isso que a Bíblia fala é verdade. E o mundo vai, olhando para Cristo nas alturas, o mundo vai dizer, eu, de fato, sou pecador. E eu não acreditei no que esse povo disse. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas vão reconhecer isso, e vão se jogar de joelho, ou o próprio Deus vai jogar essas pessoas de joelho, enfim, não sei como é que vai ser, eu só estou doido para que chegue logo. Eles vão ver que Deus é bom. Eles vão ver que Deus é bom. Como que eles vão ver que Deus é bom? Porque Ele quis salvar alguns pecadores. Ele atuou bondade, misericórdia, graça em alguns. Tão pecadores quanto os outros. Tão destinados à ira e merecedores da ira quanto qualquer outro. Mas Ele quis amar essas pessoas. E Ele salvou essas pessoas. Para quê? Para que seja mostrado nas eras que hão de vir, nas dimensões que vão, nos momentos da eternidade, em tudo isso, para que Deus prove a sua bondade e manifeste a sua bondade. Se Deus não criasse todo esse plano, gente, se Deus não tivesse criado todo esse planejamento de criação, queda, redenção, consumação, tudo isso, Ele não poderia mostrar a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Como? Com que? Quem poderia receber graça? Imagina, na eternidade tem lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que Ele pode mostrar características que Ele carrega em si mesmo, se não tivesse uma história como essa? Como que Ele pode manifestar bondade se não tem algo como isso? É que as pessoas não querem aceitar. Mas Deus criou todas essas coisas para que Ele possa mostrar quem Ele é. Para que Ele possa ser glorificado pelo que Ele é. Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Mas Ele também é justiça, Ele é ira. E Ele vai mostrar bondade, graça e misericórdia em um grupo. E vai mostrar ira e justiça em outro. Que nós estejamos no grupo que vai receber graça, bondade e misericórdia. Clame a Deus por isso. Está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame por salvação. Se você ainda não é salvo, se você ainda não tem convicção do seu novo nascimento, clame por salvação. Grite dentro de si mesmo, ore a Deus de joelhos, sentado em pé, correndo, voando, de qualquer jeito.
Pai, salva-me, eu preciso de salvação. E eu te garanto, ele vai salvar. Ele vai salvar, porque está escrito que ele não rejeita nenhuma pessoa que chega com o coração contrito e quebrantado, reconhecendo que é pecador e se arrependendo dos seus pecados. Clame por salvação. Queira estar contado entre aqueles que receberam graça, misericórdia, bondade, favor. Porque se não tiver contado entre esses, Deus vai se revelar. Deus vai se revelar. A maioria como sendo Deus irado e justo. Porque Ele é. Porque Ele é também. Do mesmo tanto que Ele é amor, Ele é justiça. Do mesmo tanto que Ele é bondade, Ele é ira. E Ele vai apresentar-se na história dessa forma. Punindo uns e salvando outros por ter punido o filho dele. Tudo isso para o louvor da sua glória. A gente viu isso na semana passada. E aí ele continua, né? Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem por obras, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então ele está dizendo, olha, Deus ressuscitou vocês, porque vocês estavam mortos. E Ele também transportou vocês para o reino do Filho do seu amor, fez vocês assentarem junto com Cristo nas regiões celestiais. Tudo isso pela graça. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Lembra o que é graça? Favor imerecido, é Deus dar aquilo que a gente não merece. E salvos aí tem a conotação de ressuscitados, né? Que Paulo está tratando de vocês ressuscitaram com Cristo. Então vocês foram salvos em Cristo. Vocês foram libertos das consequências do pecado, da morte espiritual, da ira santa de Deus. Né? Vocês são salvos disso pela graça, por um favor que Deus fez que vocês não mereciam. E isso tudo é por meio da fé. O que é fé? Lá em Hebreus 11, no versículo 1, está escrito assim: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é convicção. Eu abraço essa verdade. Eu creio nessa verdade e não tem nada nesse mundo que me faça deixar de acreditar nisso. Que Cristo tem poder para me salvar. Que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus e é suficiente para me salvar. Eu creio nisso. Pronto. Você é salvo por isso. Pela graça que vem pela fé. E nem isto vem de nós. Nem a graça, nem a salvação e nem a fé vem de nós. É dom de Deus. O que é dom, gente? Dom é presente, é dádiva. A gente às vezes tem a ideia de que dom é uma espécie de poder, você tem um dom. Não, gente, dom é um presente. Você pega alguma coisa, embrulha num pacotinho bonitinho e dá a alguém. Pronto. É um presente. Agora eu te digo uma coisa. Deus dá presente a quem Ele não quer. Você dá um presente a quem você não quer dar. Tudo bem que a gente às vezes pode dar um presente a quem merece. A quem está completando um ano, alguma coisa assim. Mas Paulo está dizendo assim, não, vocês não merecem, foi por graça. Ele quis dar, simplesmente Ele quis dar. Pelo amor com que Ele amou vocês, Ele foi lá e deu de presente para vocês. Ele deu salvação, Ele deu graça, Ele deu fé para que vocês sejam salvos. Não foi por obras. Nem pense numa coisa dessa. Paulo está quase... Pelo amor de Deus, não fala isso. Por quê? Porque se fosse pelas obras, alguma pessoa podia se gloriar. Se fosse pelas obras, você poderia muito bem dizer assim, não foi por Cristo. Porque se é pelas obras, é pelo que eu faço. Então, se eu fizer algumas coisas, eu serei salvo. Logo, você não foi salvo pela graça. Você foi salvo pelo seu trabalho. Você foi salvo pelo que você fez. Obras aqui é a ideia de fazer coisas, né? É ação. E aí eu trouxe esses dois versículos, esses dois textos que tem lá em Romanos. No capítulo 4, versos 3 a 5, está escrito assim, ó. Ora, foi Paulo que escreveu também. Ora, o salário, ou a recompensa, né? Eu coloquei as duas palavrinhas para ficar mais fácil de entender. O salário ou a recompensa do homem que trabalha ou que faz obras, gente, ele está falando de salvação aqui, tá? E ele está usando essa linguagem de trabalhar. É salário, recompensa e trabalho. Ele está trazendo essa ideia, essa metáfora. Como se a vida da pessoa fosse, a salvação da pessoa fosse um trabalho e ela recebe a salvação porque é um salário. E ele está querendo dizer que não é por isso. Ora, o salário ou a recompensa do homem que trabalha, e aí eu coloquei entre parênteses, do homem que faz obras, não é considerado como favor.
ou como graça, eu coloquei entre parênteses, como graça, mas como dívida, como salário. Ou seja, se você faz um trabalho para alguém, vamos supor, você é funcionário, você passa o mês inteiro trabalhando. Quando você vai receber o salário no começo do mês, aquele salário que você recebeu, por acaso, é um favor? O teu patrão tá fazendo um favor para você? Não, ele está te devendo. Então aquilo ali é dívida. Aquele salário, o salário da pessoa que trabalha é dívida. Não é favor. Não é graça. Aí Paulo fala, todavia, aquele que não trabalha, e aí eu coloquei entre parênteses, aquele que não confia nas próprias obras, tá? Não trabalhar aqui não é a pessoa parar de trabalhar e ser vagabundo, não, tá? Paulo está falando de salvação. Aquele que não trabalha, ou seja, aquele que não confia nas próprias obras, aí Paulo continua, mas confia em Deus, e eu coloquei, tem fé, né? Ele não confia nas próprias obras, mas confia em Deus, tem fé em Deus, de que ele justifica um ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Ou seja, se você trabalha, o que você recebe não é graça, é salário. Mas, se você não trabalha, o que você recebe, aí sim, é salário. E aí, aquela pessoa que confia em Deus, essa fé, essa confiança é creditada como justiça. Em outro trecho, lá no capítulo 11, ele fala o seguinte, se a salvação é pela graça, já não é pelas obras. Porque se fosse a graça, já não seria graça. Isso é mais do que óbvio. Se a salvação fosse pelas obras, não seria graça. Porque graça é alguma coisa que é dado sem merecer. As obras exigem uma recompensa. Só que a gente não tem obras para isso. A gente não merece salvação. O que a gente merece? Ira. O próprio texto está dizendo isso. A gente merece ira. Então é impossível você achar que você faz coisinhas para ser salvo. Ah, não, mas eu nunca fiz tal coisa. I'm so sorry. Você vai para o inferno porque você tem pecado. Porque você já nasceu com pecado. A não ser que você creia que Cristo pode salvar pelas obras dele. As únicas obras que salvam é as obras de Cristo. Você precisa crer que ele pode imputar a justiça que tem nele em você. Aí você é salvo. Fora disso, gente, fora disso, não há salvação. Não há salvação. Qualquer pessoa que pregue ou que viva ou que acredite que a sua salvação é pelas coisas que ela faz, é inevitável. Não existe outro caminho. Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você inventar um caminho novo, você vai dar no inferno. Então, salvação pelas obras, vai dar no inferno. Salvação pelo dízimo, vai dar no inferno. Salvação por qualquer outra coisa, vai dar no inferno. A única maneira de se achegar a Deus e ir até Deus é indo por Cristo. É crendo que a obra que Ele fez é potente para nos salvar. De outro jeito, I'm sorry, você vai... Só Deus. Que Deus tenha piedade. E aí, encerrando, né? Verso 10. Aí Paulo fala assim lá no verso 9. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. E aí ele vai agora falar das obras. Por quê? Por que não é pelas obras? Então, Paulo, me ajuda aí. Porque nós somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Então, o que é que acontece? Quando ele fala, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, ele está remetiendo aquele plano lá do começo do capítulo 1, que Deus elegeu, predestinou e tal. E a execução em Cristo, que o próprio Cristo vem e executa esse planejamento. E aí, qual é o propósito desse planejamento? É fazer com que as pessoas produzam boas obras. Imagina, gente, eu vou pegar aqui vou fazer aqui uma ilustração, vou usar esse lado aqui. Imagina que tudo que está aqui ao redor dessa plataformazinha aqui é a vida do pecado, tá? É o mundo do pecado, é a lamaçal do pecado, como você quiser chamar. A salvação acontece quando Deus deseja e quer aplicar misericórdia a quem está aqui e ele pinça essa pessoa daqui e ela traz para cá. Ela pinça essa pessoa do mundo das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Esse reino aqui, Paulo agora está chamando de boas obras. O nome disso aqui é boas obras. Aqui é más obras. Aqui é boas obras. Então,
quando Deus salva alguém, Ele coloca a pessoa num ambiente em que ela vai produzir boas obras. Isso é consequência da salvação. As boas obras são consequência da salvação. Não são a causa. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Ela é consequência. Você é salvo e, portanto, você vai produzir boas obras. É automático. Alguém que é salvo pela graça, o Espírito Santo atua nessa pessoa e, portanto, ela agora vai produzir boas obras. Só que por isso eu trouxe essa ideia, né? Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas não é sem obras, porque Deus precisa ser glorificado nas nossas obras. E aí está escrito lá em Mateus, o próprio Senhor Jesus que eu estou te falando, lá no Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. As boas obras não é para me glorificar, eu não faço boas obras para que eu seja glorificado. Muito pelo contrário. Eu só posso fazer boas obras porque Deus me salvou. E se Ele me salvou, agora sim eu consigo produzir boas obras para que Ele seja glorificado. Gente, não tem como tirar isso da história que Deus criou. Ele fez todas as coisas para a glória, para o louvor da sua glória. Eu só posso fazer boas obras porque eu fui salvo. No ambiente chamado más obras, não tem como fazer boas obras, tá? Porque, o que são boas obras? Já vou responder essa pergunta, tá, Iago? E aí eu vou ler o trechinho aqui, que acaba respondendo essa tua pergunta. Mas eu vou trazer antes um outro aspecto das boas obras. Então, não é sem obras para que ninguém se glorie. Aliás, não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas não é sem obras para que Deus seja glorificado. E também, as obras servem para confirmar a nossa fé. Lá em Tiago está escrito assim, ó. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Aí Tiago fala assim, mostre-me a sua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. O que Paulo está dizendo? Que uma fé que não tem obras, ela é uma fé morta, não serve para absolutamente nada. O que é uma fé morta? Uma fé sem obras que é morta? É alguém dizer assim, eu creio. Só que a sua vida não transpassa o crer. Lembra do comecinho do texto lá? Desde que Paulo fala, né? Desde que eu ouvi falar da fé de vocês, do amor que vocês demonstram para com todos os santos. É isso. Uma fé que redunda em obras, que culmina em obras, que produz obras. Se a fé da pessoa que ela diz ter não produzir obras, e obras que eu estou dizendo aqui são obras do Espírito, e eu vou já dizer o que é isso aí, essa pessoa tem uma fé morta. Ela não, na verdade, ela não crê. Tá? Porque o que acontece? A fé, ela produz obediência. Paulo fala lá no capítulo 1 também de Romanos, acho que no verso 5, ele diz que ele recebeu apostolado para chamar as pessoas à fé que é pelas obras. A obediência que é pela fé. Ele fala assim, eu recebi apostolado para chamar as pessoas à obediência que é pela fé, o que provém da fé. Ou seja, é um tipo de obediência que é fruto da fé. Então, se a fé não frutifica em obras, essa fé é morta. Então, a gente tem que analisar a nossa vida e ver isso, né? Não estou dizendo que a gente não vai mais pecar, gente, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou dizendo que a nossa vida é transformada pelo Evangelho de tal forma que a gente ia por um caminho, só que uma vez que a gente se arrepende e crê em Cristo, a gente volta e faz um retorno de 180 graus e vai para o outro caminho voltando. Totalmente ao contrário. A nossa vida pega um rumo completamente diferente. E o nosso estilo de vida agora passa a ser um estilo de vida de boas obras. Tá? E o que são essas boas obras então? Lá em Gálatas 5, versos 22 a 25, Paulo fala: mas o fruto do Espírito é amor. O que é fruto, gente? As obras, tá? O fruto do Espírito, o que o Espírito produz em nós é amor. E outra coisa, volta aqui. É o fruto. Aqui o fruto está no singular. Ele vai dizer um monte de coisa, mas tudo isso junto é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele dá 9 aqui. 9. Tem outros também, em outras listas, em outros lugares, tá? Em outros trechos. Aí Paulo fala, contra estas coisas não há lei. Não tem por que ter regras contra essas coisas. Para o fruto do Espírito, quando ele acontece, não precisa de nenhuma regra, nenhuma lei. É por isso que a salvação também não é pela lei, não é pelas obras.
Se você produz obras do Espírito, você não precisa de nenhuma regra. De nenhuma regra. Você vai produzir frutos para Deus, para a glória de Deus, e sua vida vai ser para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Não precisa de nenhuma regra. Não precisa de nada, ficar te prendendo, te amarrando. Pronto. E aí ele fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Lembra como era que a gente vivia na desobediência? Era vivendo nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos pensamentos. Paulo vai falar aqui, os que são de Cristo, os que são de Cristo, que têm o fruto do Espírito, eles crucificaram a carne. Olha que interessante. Porque se em Cristo nós ressuscitamos, o mínimo é que também com Cristo nós fomos crucificados. Que nossa carne foi crucificada. E isso quer dizer o seguinte, que nós prendemos ela no madeiro e dissemos, você fica aí, você domina ela. Né? Fica quieta, porque agora eu vivo pelo Espírito. Né? Então, com Cristo nós crucificamos a carne, também crucificamos junto com a carne as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, tenhamos os nossos costumes, né? Essa é a mesma palavra, andemos, né? Vivemos, que os nossos costumes sejam, que os nossos hábitos sejam uma vida correspondente ao Espírito, vivendo em amor, em alegria. Gente, a alegria na Bíblia não é uma opção, tá? É um mandamento. Em paz, em longanimidade, em benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é incrível, é maravilhoso. Se você se segurar, você se controlar. Controlar os seus desejos, seus impulsos. Isso, Iago, são frutos do Espírito, são as boas obras que o Espírito produz na gente. Tá? É muito comum a gente achar que boas obras seriam obras de caridade, enfim, não é que não sejam, tá? São coisas boas que a gente pode fazer. E são coisas que incrédulos também fazem, tá? Mas a fé que redunda em boas obras por causa da salvação, ela opera estas coisas aqui, coisas desse tipo. Então vamos, por exemplo, um incrédulo que faz uma boa ação, né, uma caridade e tal. É muito provável que ele, apesar de estar fazendo uma coisa boa, ele tenha por motivação a glória de si mesmo, né? O reconhecimento de si mesmo. Às vezes até nós, crentes, fazemos isso, tá? É por isso que a gente tem que ter domínio próprio, para a gente controlar nossos desejos. Eu não quero a glória de mim mesmo, eu quero a glória do Pai, para que o mundo veja as minhas obras e glorifiquem a Deus, não a mim. Que a glória seja direcionada a Deus. Então, quando alguém faz alguma coisa e a glória é para si mesmo, por mais que a obra tenha sido muito boa, para Deus ela não é. Ela é uma obra má. Tá? Porque nós não somos deuses. Deus, é Ele que merece toda a glória. Então, qualquer obra que nós façamos, que seja revertida toda a glória a Deus. Que seja direcionada toda a glória a Deus. E aí a gente vai ter prazer de fazer para glorificar a Deus. É mais ou menos isso, Iago. Não é que pessoas incrédulas não possam fazer coisas que sejam boas. Elas podem fazer e elas fazem. Mas para Deus, boas obras são qualquer tipo de obra que glorifiquem o seu nome. Tá? E aí eu vou terminar agora com o último slide, que é voltando lá para Ezequiel 37. A seguir ele me disse, e aí é Deus dizendo para o profeta Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. E aí ele fala: eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Foi isso que Deus fez conosco. Foi isso que Deus operou nos que creram na palavra da verdade, no Evangelho que salvou. Todos nós éramos aqueles cadáveres, aqueles ossos espalhados no vale. Todos nós estávamos ali. E Deus simplesmente quis ressuscitar, mandando o Espírito. Vai lá, profeta, profetiza sobre o Espírito, para que ele sopre e para que ele traga vida.